Fala galera, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez nesse canal. Vocês são os lindos, sabe? E olha, curte, comenta, deixa aquele like gostoso. Se você não é inscrito, se inscreve, porque aqui a gente tem todos os dias sempre um assunto legal. Hoje a gente vai falar sobre mais uma religião. Dessa vez é uma religião pra lá de velha. Essa religião é muito antiga, ela antes de Cristo, e a religião mais antiga persa. Você já ouviu falar sobre alguma religião persa? Então vamos lá, cai pra dentro comigo e presta muita atenção, porque é bem intrigante e bem interessante. Então vamos lá, vamos cair para dentro certinho, tá? Zoroastrismo é o nome da religião que a gente vai conversar hoje, que a gente vai estar explicando. O zoroastrismo, ele foi fundado no século 7 a.C. por um profeta chamado Zoroastro ou Zaratustra, tá? Tem essas duas titularidades para o nome dele. Então, bem dizer, foi um profeta. E o nome da religião vem a calhar, né? É como se fosse uma homenagem ao próprio fundador da religião, que é esse profeta Zoroastro. Ela é caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e teogônico, que sendo assim, então, ela implica em uma luta primordial entre dois deuses, ou seja, o bem e o mal, sendo que eles adoram um deus, mas eles acreditam que tem o bem e o mal, tá? Eles adoram o bem. É isso que é pregado entre eles. Bom, e esse dualismo de deuses, essa batalha dos dois deuses entre o bem e o mal, eles tá acontecendo em todas as esferas e elementos humanos. Isso está presente no dia a dia, no cosmos, aqui na Terra, em todos os momentos, em cada canto. É isso que eles creem. Acabou influenciando, entre aspas, nas tradições judaico-cristãs, tá? A tradição judaico-cristã foi influenciada em várias partes, em vários aspectos, por conta dessa religião antiguíssima, que visava ter esses dois lados, né, o bem e o mal, sendo que Deus é só um. Então eles eram monoteístas. Vocês entenderam? Bastante coisa eles puxaram de lá. Agora vocês vão vendo essas coisas no decorrer da nossa conversa aqui. Essa religião, ela é denominada como marceísmo ou também parcismo. E você já deve ter se perguntado, bom, como é uma religião, Renan? Eles têm um livro sagrado? Eles têm, como toda igreja, toda religião, um segmento religioso que adora um Deus, que faz reuniões, cultos, ele sempre tem um livro sagrado, tem alguns textos, tem canções, louvores. Eles têm essas coisas, Renan? Tem. Eu vou mostrar para vocês tudo em fotos, vocês vão ver como que era e como que é. Hoje em dia ainda existe, tá? Em poucos lugares, mas ainda existe essa religião. Mas em poucos lugares. Ela já não é mais tão bem difundida. Ela é bem antiga. Inclusive você vai ver desenhos da história deles escrito em muralhas, em pedras, em lugares antiguíssimos. Mas vamos lá, vamos voltar no livro sagrado. Eles têm um livro sagrado? Tem um livro sagrado que se chama Avesta. Nesse livro sagrado, eles têm vários textos importantes. Então é como se fosse um livro de salmos ou provérbios. Eles têm vários textos, eles vão seguindo esses textos e cada texto serve para alguma coisa, sendo que um deles é o mais importante. Esse texto é chamado de Gathas. Gathas, acho que é Gathas que fala. E esse texto é o mais importante para eles, bem dizer assim, é a base da fé deles. É o que mais mantém eles no caminho. Que basicamente, quer saber o que fala nesse texto?
O texto de Gálatas, na verdade, ele ensina as virtudes. Todas as virtudes. O que são virtudes, para você entender? Existem virtudes e existem defeitos, ou existem... virtude é o lado bom, tá? E defeitos, problemas, é o lado ruim. Então, o texto Gálatas ensina mais sobre virtudes, sobre os pensamentos puros, como obter pensamentos puros, como você trabalhar melhor isso. Também ensina sobre boas obras e sobre praticar os atos corretamente, os atos bons, tá? Então é basicamente como se fosse o livro de Provérbios, né? Que o livro de Provérbios ele ensina tudo isso, são as maneiras, as boas maneiras, ensina como você ter fé, como você trabalhar melhor isso, esse lado bom na sua vida, né? Então, para eles é esse texto de Gálatas. É isso aí, basicamente isso. Então, é o mais importante. Sendo que o Avesta é um livro muito complexo, muito cheio de coisas. Não é só isso. Você já deve então ter se perguntado, Renan, qual é o Deus que eles adoram? Já que você disse que a tradição judaico-cristã pegou algumas coisas deles, né? Herdou algumas coisas. Então eles adoram Deus, Jeová? Eles adoram? Não. O Deus que eles adoram tem um nome bem estranho. Eles cultuam um Deus que se chama Ahura Mazda. Esse é o Deus que eles cultuam, é o lado bom. É esse que dualiza junto com o lado ruim. É uma briga infindável. E o lado ruim é chamado de Arimã. E em qual lugar, então, ainda existe esse tipo de religião? Ainda existe no Irã. É muito cultuado por alguns iranianos e também na Índia. E você acredita no que eu vou falar agora? Eles acreditam, sabe qual que é o maior mal do ser humano? Eu vou dar um segundo para você pensar e me responder. Qual é o maior mal do ser humano? A mentira. É isso que eles acreditam. Então eles pregam contra isso. Esse é o maior mal do Deus o Deus da mentira para eles, que é o Deus ruim, que está toda hora duelando com esse Deus bom que eles adoram. É o Deus Arimã, o Deus da mentira. Ou seja, Satã, não é? Então, não se parece bastante? Muda-se os nomes, mas se parece muito. E o homem mal informado, que não busca aprender o lado bom, que não busca pôr em prática o que aprende, ele acaba caindo nas mãos e nas garras de Satanás. Nós que somos crentes, que acreditamos em Deus, a gente entende assim. É a forma que eles acreditam, só que essa é a crença deles. É uma crença totalmente não bíblica, não cristã, né? Mas ela se parece um pouco. Por se parecer um pouco, você fala, poxa, então é daí que a tradição judaico-cristã pega algumas coisinhas? É como se fosse uma herança, né? Vem de lá, porque algumas coisas vão se passando de geração em geração. Agora eu vou mostrar para vocês, quero que preste atenção, um pouco mais sobre eles. Esse é o profeta Zoroastro e agora você vai ver um pouquinho das ruínas dos templos antigos deles, com as inscrições em paredes, em muros, coisas milenares. E os novos templos, que são poucos, mas ainda existe. Esse é o livro deles, o Zaratustra, né? O Avesta. E eles pregam uma dualidade entre dois deuses, o bom e o ruim, tá? Gente, isso não é cristianismo, isso não chega nem perto de cristianismo. A tradição judaico-cristã herdou um pouco de alguma coisa, por isso é pouco parecido, mas não chega nada perto do que é ser cristão. Gente, isso é tudo que eu tenho para dizer sobre eles. Não esqueça de curtir e comentar no vídeo. Grande abraço, até o próximo.